eu quero dar até, esse tema hoje vai ser multiforme, da graça de Deus, parte 2, amém? Parte 2, eu vou revisar e reforçar aquilo que nós já colocamos na ministração anterior, amém? Uma coisa que eu aprendi nesses dias, sabe, é que a gente não pode supervalorizar uma doutrina em detrimento de outra. Supervalorizar uma doutrina em detrimento de outra. A Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para capacitar, para preparar o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus. Toda a escritura, nenhuma parte da escritura é desprezada. Toda a escritura é divinamente inspirada e ela é útil. Então nós não podemos pegar uma doutrina e desprezar outras, pegar um texto bíblico e desprezar outro. E acontece isso muito no meio cristão. Você pega uma doutrina, coloca ela lá em cima, e eles não querem nem tocar naqueles textos que contrariam alguma coisa, não fazem referência, passam por alto. Hoje mesmo tem um canal do YouTube que eu assistia e de repente parei de assistir, porque o cara pega uma doutrina. Aí eu li hoje e diz assim, ó: você não precisa pedir nada para Deus, nunca mais peça nada para Deus, só agradeça. A Bíblia não diz isso. Isso é pegar uma doutrina. Claro que a gratidão, o louvor é uma coisa muito importante, mas dizer que a Bíblia diz que nós não precisamos pedir, está lá: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, quem pede recebe, né? Eu entendo que uma hora que é muito importante agradecer, louvar, ser grato a Deus, mas aí você já pega a doutrina da gratidão e do louvor e já esquece do pedir. Diz: pedi e dar-se-vos-á. Até agora não pediste nada, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Isso não é uma doutrina do Antigo Testamento, quem falou foi Jesus. Então as pessoas têm essa tendência de pegar uma doutrina e desprezar as outras. Pega a doutrina da graça e despreza a obediência, despreza o desejo de fazer a vontade de Deus. Não é de graça, é pela graça e pronto. Não, todas as doutrinas, todos os ensinos são importantes e tem que ser usado em conjunto, né? Tem que ser usado em conjunto, porque toda a escritura é divinamente inspirada. Outro texto lá de Deuteronômio diz, e Jesus repete esse texto, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra de Deus tem ensinamentos, né, que devem ser utilizados por nós. Então, às vezes as pessoas exaltam a doutrina da fé, fé, tudo, esquece o conjunto, né? O conjunto dos ensinamentos bíblicos. E uma coisa interessante também, que eu aprendi nesses dias, é justamente isso, que a graça, ela se revela de diversas formas, não existe só uma maneira. Mas o que a maioria das pessoas entendem da graça? Só é que o perdão, que a graça é o perdão de Deus, que a graça é o favor imerecido, que Jesus já fez tudo, a nossa salvação está garantida e pronto. Isso é verdade, isso é correto. Jesus já fez, a nossa salvação depende exclusivamente do Senhor. Verdadeiramente Ele é o Salvador, 100% Salvador. Se Jesus fosse 99% e houvesse 1% de possibilidade de nós providenciarmos a nossa salvação, Ele já não seria o Salvador. Mas verdadeiramente Ele é o Salvador. Só que existem outros aspectos da graça que são esquecidos, que são desprezados, e que são aspectos verdadeiros. Uma questão, por exemplo, as pessoas falam justamente isso: é pela graça eu sou salvo, isso não vem de mim, é um presente de Deus. Amém, isso é uma verdade bíblica, uma verdade bíblica. E aí muita gente pensa, se é pela graça, então posso viver no pecado. A graça seria apenas um cartão de crédito para garantir a sua salvação.
Mas muitos esquecem que a Bíblia diz assim, ó: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Também é um texto bíblico. Ele está dizendo que quem está debaixo da graça vence o pecado, não é isso? É isso que ele está dizendo. Então, é de graça. Aí nós costumamos deitar e rolar na lama do vitimismo. Eu sou assim mesmo, é o meu jeito, é a minha fraqueza, é a minha dificuldade. Mas não, a graça nos capacita também a vencer o pecado, inclusive. Então, a multiforme graça de Deus é isso, são os vários aspectos que a graça de Deus atua. A graça de Deus proporciona tudo que precisamos para sermos vitoriosos, vencedores. Amém, querida? Vencedores. E eu quero repetir aqui, né? A multiforme graça de Deus, a forma como a graça se revela. Primeira é graça para salvação, amém? Diga aí, graça para salvação. O que é isso? A graça para salvação. A graça é sempre o poder de Deus. A graça é poder de Deus. O que é a graça para a salvação? É o poder e a habilidade de Deus que nos justifica, perdoa os nossos pecados e nos faz novas criaturas em Cristo Jesus, amém? Isso é a graça para salvação. Qual o texto bíblico? Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente, é dom de Deus. Dom é algo que foi doado, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há nenhuma glória em nós na nossa salvação. A salvação é 100% de Deus. A gente pode até não entender, querido. A gente tem, às vezes nós queremos explicar tudo. Mas olha, ninguém sabe tudo. Nem o maior teólogo dessa terra sabe tudo. Deuteronômio 29, 29, é bom que é fácil, que é 29, 29, diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Muitas vezes, por falta de conhecimento, nós questionamos até a justiça de Deus. Mas não devemos questionar a justiça de Deus, porque Deus sabe coisa que não sabemos. Então não adianta querer dar explicação para algumas coisas. É simplesmente Deus determinou que é assim, e é assim, e a graça é assim. 100% Ele é o nosso Salvador. Até a nossa aceitação, a nossa fé, a Bíblia diz que isso nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Dessas três coisas. E o que é o pecado? Ele diz: do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque ele já fez a justiça. Diz, ele vai subir para o Pai. A justiça foi o ato de Jesus. A justiça foi o ato do Calvário. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Porque quem crê em Jesus não entra no juízo, já passou da morte para a vida. Amém? Então, graça para a salvação, 100% Deus, Ele que nos dá graça para a salvação. Segundo, graça para a santificação. Muitos defensores da graça esquecem esse ponto, que a graça nos capacita a andar em santidade. Graça capacita-nos a andar em santidade, porque nós somos novas criaturas, temos uma nova natureza, somos coparticipantes da natureza divina. E o que é a graça para a santificação?
é o poder e a habilidade de Deus que nos purifica e nos capacita a viver uma vida santa em um mundo corrupto. Amém? Então a graça nos dá vitória contra o pecado. Ah, você tem um pecado, você luta contra o pecado? Não desista, meu irmão. Continue lutando, que a graça de Deus vai se manifestar na sua vida e Ele vai te fazer vencedor. Ele vai te fazer vitorioso nessa área. Sabe? O problema é que a obra de Deus, ela não é um processo, principalmente o da santificação. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Por quê? Não está completa, mas Deus vai te capacitar a vencer as áreas da tua vida que tu tens enfrentado dificuldades, porque a graça para a santificação nos capacita, amém? Olha o versículo, Tito 2, 11 e 12, eu vou repetir aqui, ó. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos, ó, a graça nos ensina, por isso que é importante o ensino. Diga assim: a graça nos ensina. Quero mexer com você não dormir. A graça nos ensina, amém? Olha, a graça de Deus se manifestou salvadora e ela nos ensina a quê? Que renegando a impiedade. Puxa, a graça faz isso na nossa vida, lembra? Aí os defensores que falam só da graça, que é o perdão, esquece que quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. A graça faz isso, faz a gente tomar a nossa cruz e seguir Jesus. A graça faz a gente morrer para o nosso eu, para a nossa vontade, para os nossos desejos. Calma. Você pode dizer assim: poxa, mas ainda tenho muita luta, coisa que eu não consigo vencer. Calma. Mas a graça de Deus vai completar a boa obra. Se não desfalecermos, se permanecermos. Se você for ver o seu histórico de vida, teve coisas que você já venceu, que você pensava que nunca ia vencer. Você venceu pela graça. E tem coisas que você hoje pensa que nunca vai vencer, eu quero dizer, você vai vencer sim, em nome de Jesus, porque a graça de Deus é poderosa para nos transformar, nos santificar. Amém? E qual o texto? Efésios, Tito 2, 11 e 12 diz assim, ó: ensinando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amém? O que a Bíblia diz em relação ao pecado? Ela diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, a graça, ela é santificadora, ela transforma a nossa vida. Se você olhar para a sua vida, muita coisa mudou na sua vida, desde que você teve encontro com Jesus. Desde que Jesus entrou na tua vida, muita coisa mudou. Mas claro, muita coisa ainda precisa mudar na nossa vida, na minha também. Mas Deus está mudando, Deus está transformando, Deus está trazendo, nos capacita a viver em santidade. Amém, querido? Terceiro ponto, Então, isso aí é importante você entender. Não pode, não, foi só a pregação de hoje. Não, eu quero entender isso. Eu quero compreender, que isso entre no meu espírito, para eu entender isso. Nada, lembra? Porque com aquele entendimento que a graça é só o perdão, a gente fica ali, vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a graça, ela é santificadora, ela tem o poder de nos levar a viver uma vida de santidade. Amém? Terceiro, a graça que fortalece. O que é isso? A graça fortalecedora. Também é graça, é o poder e a habilidade de Deus que nos dá energia e inspiração para viver vitoriosamente, reinando sobre os desafios e as circunstâncias da vida.
Isso é graça também. A graça que faz nós enfrentarmos o dia a dia, as batalhas do dia a dia, as circunstâncias, as tragédias, as guerras, as lutas, as batalhas. Isso é graça. E ela nos faz vencedores, querido. A graça sempre nos faz vencedores. Tem um texto muito falado do apóstolo Paulo, que ele diz que ele orou 3 vezes para que Deus desse vitória para ele num problema. E alguns dizem que Deus simplesmente disse não. Não, Deus não disse não, Deus disse sim para ele. Deus disse: a minha graça te basta. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou te fazer vencer com a minha graça. Vencer. Quando Deus responde a oração, nem sempre Ele remove o obstáculo, Ele tira o problema, mas Ele faz nos vencer o problema. Uma coisa é Deus remover o obstáculo, outra coisa é Deus nos dar graça para vencer, para ultrapassar os obstáculos, para vencer independente dos obstáculos. Então, a graça, ela é fortalecedora. É o poder e a habilidade de Deus que nos dá energia e inspiração para viver vitoriosamente, reinando sobre os desafios e as circunstâncias da vida. O texto, Romanos 5,17. Romanos 5,17. Na minha versão aqui, eu acho que é Almeida Corrigida Fiel, tá? Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar em vida, reinar, a origem da palavra reinar é dominar, é governar. Então reinar em vida é vencer, é conquistar. Amém? Então, a graça fortalecedora nos capacita a reinar em vida, a vencer, a dominar as circunstâncias. Amém, querido? Esse vencer nem sempre significa que a coisa vai acontecer exatamente como a gente queria. Não quer dizer que tudo vai dar certinho, porque não, vencer é ultrapassar as barreiras, independente delas. Né? Lembra do apóstolo Paulo? Aprendi a estar contente em qualquer situação, tanto sem ser humilhado, tanto sei ser honrado, como sei ser envergonhado. Não sei o que ele disse, agora me veio o branco. Tanto sei ser humilhado, como sei ser desonrado. Tanto sei, já aprendi a ter fome e já aprendi a ter em abundância. Sabe o que é reinar em vida? Sabe o que é ser vencedor? É isso. Posso todas as coisas, posso enfrentar qualquer situação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Ele fortalece através de quê? Da graça fortalecedora. É a graça de Deus. Ele fortalece através da sua graça. Amém? Então, é isso. A graça é fortalecedora. E Deus dá a graça. Existe intensidade da graça. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. A graça é de acordo com a necessidade. Deus é um economista de primeira. Ele dá tudo de acordo com a necessidade. Então, para determinadas situações, você vai depender daquela graça no momento certo. Por enquanto, você só precisa da graça para viver um dia de cada vez, como você está vivendo. Versículo, quarto ponto, graça para compartilhar. Isso aí é graça para contribuir, graça para dividir, para ser generoso, graça para compartilhar. É o poder e a habilidade de Deus que supre nossas necessidades e acrescenta alegria quando compartilhamos com os outros. Tudo vem de Deus, querido.
Até o nosso desejo de contribuir, de compartilhar, de ajudar alguém, tudo é de Deus. É tudo Deus, não é nada nós. O apóstolo Paulo disse: o que tu tens que não tenha recebido? Né? É Deus que nos dá tudo. É Ele que efetua em nós tanto querer como realizar. E quando nós entendemos isso, o plano de Deus flui na nossa vida, as coisas de Deus fluem quando nós entendemos isso. Então, graça para compartilhar. Deus, versículo, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. 2 Coríntios 9, 8. Vamos embora aqui, né? Deus pode fazer, quem é que faz? Abundar. Quem é que te faz prosperar? Quem é que te faz ter? Irmão, não é porque eu sou organizado, eu trabalho, não, tudo é Deus, querido, é Deus, 100% Deus. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em boa obra. Olha lá, ele está dizendo assim, que Deus pode fazer você prosperar, para que você ajude outros, superabundez em boas obras. Sabe, normalmente quem contribui, quem se importa com os outros, Deus diz, cara, esse cara aqui é bom, vou investir nele, porque ele investe em outros. E você sabe que Deus ama todos, né? Deus ama o mundo, Deus amou o mundo. Deus não ama só o crente, Deus amou o mundo. E Ele diz, que Ele pode nos fazer prosperar, abundar em tudo, para que a gente tenha tudo e possa compartilhar com os outros. É um grande negócio, é um grande investimento ajudar os outros. Ajudar os outros, contribuir com a igreja, que a igreja ajuda, né? A igreja leva a palavra, a igreja é um dos maiores agentes de mudança da sociedade. A igreja muda, transforma a sociedade. O que a igreja diminui aí em matéria de problemas hospitalares, despesas hospitalares, quanta gente é curada na igreja, quanta gente é tirada do sistema carcerário pela igreja, diminuindo as despesas do Estado. Quanta gente que a igreja transforma, que ia ser um criminoso potencial, ia precisar reforçar a segurança pública, tudo isso a igreja opera. Quem ajuda a igreja está ajudando a sociedade, está ajudando as pessoas, né? Porque a gente sabe que essa porta está aberta porque alguém contribui. Mas a gente, eu gosto muito do texto lá de Eclesiastes, que diz assim, semeia, lança o teu pão sobre as águas. Hoje o irmão estava me contando um testemunho, que ele ajudou uma pessoa quando ele era adolescente, criança. Ele ajudou a comprar livros para a pessoa, e hoje a pessoa está numa posição de destaque, e chamou ele, e lembrou dele, e diz, cara, quero que tu venha para perto de mim. Ele encontrou essa pessoa depois de muito tempo, e ele lembra que na infância, essa pessoa passou determinadas dificuldades, e ele ajudou, comprava merenda na escola, dividia a merenda com ele. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Semeia num lugar, semeia no outro, semeia várias sementes, porque tu não sabe qual é a semente que vai frutificar. Contribuir, compartilhar, é um grande negócio, querido. Isso não só no aspecto financeiro, não só no aspecto de coisa, tudo. Compartilha a tua fé, anima os outros. Cara, esse texto de Isaías 58 falou profundamente ao meu coração nesses dias. Quando você cuida dos outros, quando você compartilha, Deus toma a tua causa na mão, Deus te dá a vitória. Então, compartilhar, olha aí, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Eu até citei para ele, lembra do Cornélio lá? Ele era um romano, um centurião romano,
mas ele ofertava na sinagoga, ele ofertava, ajudava os judeus pobres daquela comunidade. Certo dia, Deus mandou, olha, o cara era um gentil, antes da graça, não tinha chegado o tempo dos gentios, né? Foi uma aceleração profética, como o pessoal gosta de falar, ainda não tinha chegado o tempo dos gentios, mas ele foi alcançado ali, porque Deus diz assim, ó, as tuas ofertas subiram como um memorial diante de Deus, as tuas esmolas, ele fala até esmolas, as tuas ofertas subiu como um memorial diante de Deus, e por isso Deus disse, ó, manda chamar ele, Pedro, para pregar o evangelho para o Cornélio. E o Espírito Santo foi lá e ministrou Pedro, que os judeus não podiam ter contato com os gentios, eles eram considerados impuros e imundos, e o Espírito Santo ministrou ele. Por quê? Porque Cornélio era um homem generoso, que ajudava as pessoas. Deus pode nos fazer, como diz lá o texto anterior, né? Deus pode fazer vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, irmão, olha, os caras que são, eu já notei assim, irmãos da igreja que são de investimento, muitas vezes eles entendem isso. Tem pessoas, comerciantes, às vezes eles são fáceis de entender isso. Olha, tem uma grande bênção em contribuir, em ajudar as pessoas. Esses dias eu estava testemunhando para vocês, eu estava preocupado com finanças, e aí veio aquela palavra que Deus me deu, faça o contrário. Se você está preocupado aí, eu ofertei, Deus abriu portas para mim, Deus fez coisas tremendas. Vou compartilhar aqui, ganhamos uma ação, olha como é que pode isso, ganhamos uma ação, 2 meses ou 3 meses? Em 3 meses nós ganhamos uma ação, foi protocolada, foi julgada, e o pagamento foi liberado em 3 meses. Cara, isso é milagre de Deus, cara. 3 meses uma ação no judiciário, 3 meses uma ação no judiciário. Mas naquele dia eu estava preocupado lá, diabo, tu quer me parar? Eu vou ofertar. E eu sou assim, eu oferto aqui, ajuda aqui. Às vezes eu não sei nem quanto eu ofertei no mês, mas eu creio nisso, cara. Amém? Deus pode fazer. Isso aí é a graça para compartilhar. Eu contribuo com o Médico das Fronteiras, né? Médico das Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, Portas Abertas, Ministério Ouvir e Crer, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Palavra Viva lá, que a gente congrega lá, a gente vai lá também. Amém, queridos? Então, funciona, querido. Graça para compartilhar. Amém? Graça para compartilhar. 5º, graça para servir. Servir não se confunde com compartilhar. Essa graça para servir é usar os teus dons. Definitivamente, irmãos, a gente tem algo para fazer para Deus, algo para realizar para Deus. Tem algo para fazer. Deus deu dons para a gente. Deus deu dons, cada um tem um dom. Ninguém tem os mesmos dons, mas Deus deu dons. Então o que é a graça para servir? É o poder e a habilidade para servir a Deus e aos outros. Servir a Deus e aos outros com os dons e as aptidões que nos foram divinamente concedidos. Você veio para cá com uma bagagem de ferramenta. Você veio com uma bagagem de ferramenta para cá. Max Lucado fala no Quebrando a Rotina. Essas ferramentas que Deus te deu, essa habilidade que Deus te deu, foi para te servir. Corpo de Cristo, servir a igreja, servir as pessoas. Olha lá, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Essa coisa da graça ficou assim.
Não, é pela graça. Não preciso mais ir para a igreja, é pela graça. Não preciso mais fazer, é pela graça. Tudo fora da graça, é sempre, os homens estão sempre assim, sabe? Ou ele cai de um lado, ou ele cai do outro. Aí, tudo que for não graça, isso é religião, isso é religiosidade, isso é religião. Não, nem para a direita, nem para a esquerda. Opa, eu troquei, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Deus tem uma obra para a gente realizar, sim, para a gente fazer. É a graça para servir. E aí, olha lá, servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus derrama graça em você, para você distribuir essa graça para outros, né? Deus te dá graça fortalecedora, e tu vence a batalha, tu passa pela dificuldade, tu passa pela guerra. Compartilha essa graça com o outro, fala para ele: olha, se tu se apegar ao Senhor, Ele também vai te dar vitória, tu vai ser fortalecido. Fala para ele também: ó, ele está passando por uma crise, não, olha, eu venci, Deus me fortaleceu, ele vai vencer também. Esse compartilhar, é como diz lá em Isaías 58, é dar pão ao faminto. E às vezes o cara não está precisando de dinheiro, o cara não está precisando de coisa, ele está precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, né? Um abraço, um chorar junto com ele, até isso é bênção, né? Chorai com os que choram, alegre-se com os que se alegram, chorar junto. Às vezes não adianta nem falar nada, é só chorar junto, isso já traz cura. Às vezes um abraço traz cura. Então, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, ó, alguém que recebe e devolve e distribui. Amém? Quinto, é isso aí, terminou, né? Essa parte. Agora eu vou só alguns tópicos aqui a respeito de cada um deles. O que a graça nos proporciona? A graça para a salvação. O que faz a graça para a salvação? A graça para a salvação impede que nos percamos. A graça para a salvação impede que nós percamos a vida eterna. A graça para a salvação impede de nós irmos para o Hades, para o inferno. A graça para a salvação impede que nós nos percamos na vida. Amém? Então a graça para a salvação tem uma função. A graça para a santificação, ela impede que sejamos contaminados, ela nos mantém puros. A Bíblia diz: para que vocês sejam como luz no meio de uma geração pervertida e incrédula. A graça para a santificação, ela nos purifica, ela nos mantém no caminho, em santidade. E Deus é muito bom. Errou, meu irmão, pisou na bola, levanta-te, te arrepende, volta para o caminho. O justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Só é derrotado quem fica caído. Levanta-te. É linda a música, aquela música do Eu Também, né? Sou Will, eu também. Ele diz que quando ele olha para as estrelas, mais ou menos assim, os milhões de estrelas, ele diz, são milhões. Eu vejo o teu perdão milhões de vezes. Não importa se tu já caiu milhões de vezes, o que importa é se tu está de pé agora, porque o importante não é o começo, o importante é o fim. Vejo teu amor em toda a criação, cada estrela um sinal do teu perdão. Não é lindo? Cada estrela representa o perdão, quer dizer, milhões de estrelas. Milhões de pecados nós cometemos, mas ali está o perdão de Deus, amém? Cada estrela um sinal do teu perdão. Então a graça para a santificação impede que nós sejamos contaminados. Levanta-te. Caiu, levanta, né? Está errado, errou, te arrepende, volta para o caminho. Eu estava meditando 2 Timóteo lá,
agora antes de vir para o culto à tarde, que diz assim, ó, 2 Timóteo, que fala lá, que ele diz, palavra digna de toda aceitação. Aí ela diz, que ele diz assim, ó, que Deus, que Deus não nos negará, acho que Timóteo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu não coloquei, ele diz assim, ó, que se Deus, 13 parece, né? Tem aí? Vai em frente, vai em frente. Vai em frente aí. Acho que é 2,13. Essa aí, ó. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por suas vezes nos negará. Volta, vai lá, continua aí. Eu fiquei até encucado, o que é isso? Se a gente negar ele, ele nos negará. Aí olha lá, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu fiquei confuso. Como é que diz que se a gente negar ele, ele nos negará, mas se nós formos infiéis, ele permanece fiel? Aí eu fui procurar no original. Quando ele diz assim, ó, lá em cima, ele diz assim, ó, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Sabe o que é negar ele? É não aceitar ele, é rejeitar ele. A Bíblia é clara, que quem não aceitar Jesus, quem não reconhecer Jesus, quem não crer, quem não aceitar ele dá toda a liberdade para não aceitar. Jesus não vai salvar ninguém na marra, assim, no sentido de que, claro, de acordo com aqueles princípios da graça que eu já falei, mas ele diz assim, que aquele que negar Jesus, aquele que negar, como ele diz ali, ó, é aquele que não aceita o perdão de Deus, que não aceita a graça de Deus. Uma coisa é aceitar, outra coisa é ser infiel. Lá ele diz, lá embaixo ele diz assim, ó, se somos infiéis, aquele não negamos lá, ele está falando de receber Jesus na sua vida. Quanta gente hoje não aceita Jesus? Você acha que vai ter gente que não vai aceitar Jesus? Vai, eles não aceitarão. As razões, se é predeterminação, sinceramente eu nem sei explicar, mas vai ter gente que não vai aceitar Jesus, embora Jesus declare, embora a palavra declare que Ele desejaria que todos fossem salvos, não é isso que diz? Que o Senhor desejaria que todos fossem salvos, mas muitos o negarão, e quem o negar, Ele vai respeitar, mas se você aceitou Jesus, se você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, e muitas vezes você é infiel, e aí não está falando de aceitação, está falando de fidelidade, Ele vai permanecer fiel, mesmo quando você for infiel, porque Ele disse, aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Então você pode se levantar, você não precisa ficar caído, porque mesmo quando você é infiel, Ele permanece fiel, amém? Então, a graça para a santificação impede que sejamos contaminados. Terceiro, a graça para compartilhar nos impede de passarmos necessidade, de sermos egoístas. A graça é para compartilhar. Ele diz que Deus, quando a gente compartilha, Deus supre. Quando a gente compartilha, Deus supre as nossas necessidades. Ela impede que nós não sejamos egoístas. Quarto, a graça para servir nos impede de sermos improdutivos, nos faz frutificar, amém? Nos faz frutificar. E eu pulei a graça que nos fortalece nos impede de sermos derrotados, nos concede a vitória, amém, queridos? Outro tópico que eu quero passar aqui, o que a graça transmite? A graça para a salvação é a transmissão do perdão de Deus. A graça para a salvação, o perdão de Deus é transmitido para nós.
somos perdoados pela sua graça. A graça para a santificação é a transmissão da santidade de Deus. Lembra que a Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina? Agora nós temos a natureza de Deus, é Deus que passa isso para a gente. A graça para a santificação é a transmissão da santidade de Deus. A graça que fortalece é a transmissão do poder de Deus, poder para vencer as circunstâncias, poder para vencer as adversidades. A graça para compartilhar é a transmissão da generosidade de Deus. É a generosidade de Deus que nos faz compartilhar. Lembra que Jesus disse assim, ó, aquele que mais recebeu, mais agradecido é. Olha, quem entende a graça de Deus é gracioso para com os outros, oferece graça. Lembra do homem lá que recebeu um grande perdão e não entendeu, e depois foi oprimir o outro que tinha uma pequena dívida com ele? Então a graça para compartilhar é a transmissão da generosidade de Deus, e a graça para servir é a transmissão da habilidade de Deus. Habilidade de Deus. Amém, querido? Eu quero orar por você. Terminou ainda não? Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua graça salvadora, que perdoa os meus pecados e me torna a justiça de Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela graça santificadora, porque o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida, porque não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça, e a graça santificadora me capacita a viver uma vida de santidade. Obrigado, Senhor, pela graça fortalecedora, que me fortalece para vencer todas as circunstâncias e adversidades da vida. Obrigado, Senhor, pela graça compartilhadora, que derrama no meu coração o teu amor, Senhor, para me compartilhar com os outros aquilo que tu tens me abençoado. Obrigado, Senhor, pela graça de servir. Obrigado pelos dons que tu me entregou, Senhor, que eu possa usar os teus dons, que eu possa compartilhar com as pessoas, com os teus servos, com a minha família, os dons que tu derramou sobre a minha vida, para o cumprimento do propósito e da missão, da qual tu me encarregaste. Muito obrigado, Senhor, pela multiforme graça do Senhor para comigo, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso para o Senhor. Quer uma definição simplificada da graça? Bem simples. A graça da graça de Deus. A graça de Deus é o amor de Deus em ação nas nossas vidas. A graça de Deus é o amor de Deus em ação nas nossas vidas, querido. Deus é amor. A definição mais simples que eu possa dar para a graça de Deus é esta: graça é o amor de Deus em ação. Tu foi salvo por quê? Porque Deus amou o mundo e providenciou a nossa salvação. É a graça salvadora, a graça santificadora. Deus nos amou, e Ele sabe que o pecado gera morte, Ele sabe que o pecado gera sofrimento, então Ele quer nos guardar do pecado, Ele quer nos transformar para que nós sejamos livres. Ele nos livra do pecado. Hoje estávamos comentando, já falei isso aqui outras vezes, o pecado, ele gera consequências.
independente do que Deus está fazendo ou fez nas nossas vidas. A gente estava comentando sobre o Cabo Bruno, já comentei aqui em outras oportunidades. Cabo Bruno foi um chefe de grupo de extermínio da rota da polícia militar de São Paulo. Ele foi condenado a 150 anos de prisão, foi julgado por 50 assassinatos, 50, foi condenado a 150 anos, saiu da cadeia aos 27 anos de prisão, e ele se converteu no segundo ano lá no presídio, se converteu no segundo ano, durante 25 anos ele foi pastor dentro da cadeia, e ele saiu aos 27 anos, 33 dias depois da saída dele, ele foi assassinado. Ele se converteu, as circunstâncias mudaram, mas as consequências do pecado ainda estavam lá, não é verdade? Ainda estava lá. Quem foi? Com certeza vingança, com certeza vingança. As consequências do pecado permanecem. O ladrão pediu perdão, mas ele morreu, querido. Muita gente hoje fala assim: ai, esse negócio de crime, o crime, não, Jesus sempre quis perdoar o arrependido, querido, o arrependido. Para receber o perdão de Jesus tem que estar arrependido. Jesus nunca passou a mão na cabeça do criminoso não arrependido. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém que não está arrependido. Todas as vezes que ele agiu com misericórdia, as pessoas estavam quebrantadas. Ele é aquele que não apaga o morrão que fumega e nem quebra a cana quebrada. Mas os pecadores, os próprios fariseus, que tinham pecado também, porque todos têm pecado, ele pegou duro com eles. Se ele pega duro com um fariseu, que tem a aparência de bondade, ele não vai pegar duro com um criminoso, um assassino, cruel, que não está arrependido. O perdão é para os arrependidos, querido. O perdão não é para quem, o perdão é para quem se chega a Deus. Porque, como disse lá, se me negar, eu negarei. Jesus não obriga ninguém a aceitá-lo. O ladrão, vocês ouviram falar do outro ladrão? Da cruz? Você ouviu alguma notícia sobre ele? Jesus foi misericordioso com ele. Ó, ladrão, assim mesmo. Não, ele não teve arrependimento para ele. Ele não estava arrependido. Ele estava blasfemando igual os outros. Ele foi ladrão também. Ele também foi crucificado. Mas em vez de fazer como outros, sabe o que ele estava dizendo? Tu não és o Messias nada. Como tu és o Messias? Se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Não se engane não, meu irmão. O perdão é para o arrependido. Para o que não está arrependido, tem a lei. Tem a lei. E vai ser sempre assim. E será sempre assim. Hoje a mídia faz uma propaganda danada. Pasmem, querido. Essa semana, jornalistas lá da 0 Hora do Rio Grande do Sul, elogiando os bandidos que assaltaram lá em Criciúma. Elogiando. Eu postei um vídeo no Facebook, você olha lá. Puxa, os caras foram bons. Eles respeitaram a população. Respeitaram a população. Só matou 2 policiais, deu um tiro num, deu um tiro no outro. O cara falando isso na rádio, querido. Jesus sempre foi duro com o pecado. E ele sempre foi bom com os arrependidos. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas é preciso vir a Jesus. Aí, olha, a mídia, ela começa a fazer uma propaganda que se nós cristãos não ficarmos atentos, nós somos enganados, somos enrolados, querido. Ai não, por quê? Não. A igreja faz uma obra tremenda. Quem fala mal da igreja, a igreja faz uma obra tremenda. Vai lá nos presídios. Vai lá se a igreja não está lá. Aqui em Manaus tinha a Assembleia de Deus Carcerária, que atuava diretamente nos presídios. Até a Universal, vai lá se a Universal não está nos presídios. Muitas igrejas têm trabalho em presídios e recuperam muita gente no Rio de Janeiro, São Paulo, em todo o Brasil. A igreja não se levanta contra o arrependido. Agora, a Bíblia diz assim, que a espada está na mão do juiz para punir
aqueles que fazem o mal. Debalde não é por isso que ele traz a espada. Se não há arrependimento, não há perdão. A graça é para os arrependidos. Amém? Então, sumiu aqui. A graça é para os arrependidos. Eu estava falando de quê? A graça é o amor. A definição mais simples que eu possa dar para a graça de Deus é esta: a graça é o amor de Deus em ação. Não há nada passivo na graça de Deus, assim como não há nada de passivo em seu amor por nós. Mas o amor de Deus, ele te dá liberdade nesse sentido. Aquele que o negar, ele o negará. Meu irmão, Jesus disse assim: olha, em meu nome tu curou enfermos, em meu nome tu expulsou demônios, em meu nome tu pregou. E Jesus disse: ai, então está perdoado. Então ele disse: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Para Deus o que é pecado é pecado. Pecado vai continuar sendo pecado, não vai mudar. E o tratamento do pecado vai ser só um. Não é verdade? Então, para haver perdão, tem que haver arrependimento. Amém? Não há nada passivo na graça de Deus, assim como não há nada de passivo em seu amor por nós. Deus, que é amor, tem agido em nosso favor e continua agindo. E seu amor em ação tem tudo a ver com aquilo que a graça realmente é. Então a graça de Deus é o amor para conosco, agindo na nossa vida. Em Jeremias 31:3, Deus disse ao seu povo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Meu irmão, às vezes as pessoas pintam Jesus o bonzinho, não que Jesus é leniente. Meu irmão, tem outros textos que a Bíblia diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quem semeia o pecado, quem semeia a morte, quem semeia a tragédia, vai colher isso, querido. De Deus não se zomba. Eu fico sinceramente revoltado, porque agora o errado é o certo, e o certo é o errado. Agora morreu um cabo da polícia militar, lá em São Paulo não tem manifestação nenhuma. Agora se morre um bandido, pelo amor de Deus, o errado continua sendo errado, o certo continua sendo certo. Os homens mudam, as ideologias mudam, mas Deus não muda. Romanos capítulo 1 ainda está lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade daqueles que transformam a justiça em injustiça, porque tendo conhecimento de Deus não deram o valor que Deus tinha, antes se esvaziaram a si mesmos, se penetraram no seu próprio pecado e cometeram impiedade. Por isso Deus os entregou um sentimento reprovável, para desonrarem os seus corpos entre si, homens com homem, cometendo torpezas e recebendo em si mesmo a punição do seu erro. Meu irmão, se o cara é criminoso, se ele mata, se ele comete, se ele faz coisas absurdas, se ele não se arrepender, ele vai colher isso. Vai colher isso, porque a morte, o pecado tem uma colheita. Tem uma colheita. Amém? Então não é uma questão de ser cristão. Não, isso é o que a Bíblia diz. Na verdade, a pregação padrão das igrejas históricas, sabe qual é? A pregação padrão é primeiro mostrar o pecado do homem, para depois mostrar para ele que ele precisa de arrependimento. E aí ele vem, recebe o arrependimento e recebe a salvação. Hoje ninguém pode mais falar de pecado também. Ninguém pode falar mais de nada, só pode falar Deus é contigo, aleluia, e tal, e abençoar. Não. A ira de Deus ainda se revela do céu contra toda impiedade, mas Jesus oferece a graça dele.
pode ser o maior assassino. Então, eu citei aqui um cara, Cabo Bruno, um grande assassino, matou mais de 50 pessoas. Quem que curou ele? Deus, através de quem? Da igreja. E esse negócio que a igreja está contra a criminalidade, contra os bandidos, isso é uma mentira, rapaz, isso é um engano. Visite as penitenciárias e você vai ver que um monte de igrejas trabalhando lá na vida dessas pessoas. Quem quer vai receber. A igreja mesmo, a igreja do pastor Silas, eles fazem um trabalho tremendo nos presídios, de recuperação de presidiários. Então, a igreja faz o seu papel, mas isso não significa que nós vamos dizer que o errado é certo e o certo é errado. Amém, queridos? Porque a graça de Deus, ela vai nesse ponto. Por que essas pessoas não aceitam ou não receberam a salvação? Por que o Espírito Santo não agiu na vida deles para mudar? Sinceramente eu não sei, não adianta ficar criando teoria aqui, porque tudo é a graça de Deus que faz, né? Então, eu não sei, não adianta criar teoria. Mas o apóstolo Paulo até fala sobre isso. Quando as pessoas dizem, quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, foi eu que levantei Faraó contra vocês, e eu fiz ele impedir que vocês saíssem. Sabia? Eu fiz Faraó impedir que vocês saíssem. Sabe para quê? Para mostrar nele todo o meu poder. Aí o apóstolo Paulo, ele mesmo contrapondo-se ao argumento, ele diz: então, aí como se o judeu dissesse assim: então o que ele quer mais? Ele faz tudo do jeito dele, quem é que pode resistir a ele? Tipo assim, contracenando, né? É tipo assim, quando eu digo assim, que a salvação é pela graça, e que tudo é 100% Jesus, 100% Deus, aí você olha e diz: mas pastor, por que tem gente que vai se perder? Não sei. E aí, talvez alguém diga como o Paulo contrapôs: então, se é tudo ele que faz, quem pode se opor a ele? O apóstolo Paulo respondeu: quem és tu que a Deus replica? Pode Deus fazer um vaso de honra e um vaso de desonra? Pode ele aturar, suportar vasos de ira? Se Deus está errado, resolva com ele, querido. Eu não sei explicar porquê, mas eu sei que é assim, que a graça de Deus se revela do céu, e ela salva, e ela faz a obra completa, e ninguém pode resistir à graça. Quando a graça de Deus, né? Eu acho interessante que o apóstolo Paulo diz assim, que foram salvos ali naquela cidade o número daqueles que haviam de ser salvos. Predestinação? Não sei, querido, eu não tenho essa explicação. Só sei que a Bíblia diz que é assim: foram salvos o número de pessoas que iam ser salvos naquele lugar. Predestinação, não sei, é Deus 100%, então por que tem os perdidos? Porque vai, não sei, só sei que é assim. Vou fazer como Chico, eu não sei, só sei que é assim, né? Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito. Deus ama o mundo e deu o seu Filho, e a salvação é 100% dele, mas vai haver um monte de gente que não vai ser salvo. É assim que é, isso eu sei que é. Agora, por que Deus faz dessa maneira, que é assim, não sei explicar, está além do meu conhecimento, e quem tentar explicar vai estar só especulando, porque nós não conhecemos a justiça. O nível de justiça humano é muito falho em relação à justiça de Deus. Por isso que Jesus contou a parábola de um jovem que, ele disse que um dono de uma vinha saiu contratando pessoas para trabalhar na vinha, e contratou o primeiro 7 horas da manhã, e contratou o segundo 9 horas, e o terceiro meio-dia, e o outro 3 da tarde, e às 4 da tarde contratou o último, e quando foi 5 da tarde ele fechou, e ele pagou a mesma quantidade para cada um. E o cara que chegou de manhã disse: que é isso? Eu cheguei de manhã, esse aqui chegou 4 da tarde, ele trabalhou 1 hora, eu trabalhei 5, como é que ele ganhou igual eu? Essa é a reclamação que muitos fazem. O ladrão da cruz, lembra? Ele chegou lá na cruz, ele foi salvo ou não foi? Segundo o entendimento bíblico, foi. Poxa, e o cara que ralou lá, não sei, mas Deus disse assim: se eu quero ser bom com ele,
eu mando no dinheiro, o dinheiro é meu, eu dou para quem quiser, e daí? Então é assim, a graça de Deus é assim, não depende de nós, depende de Deus. Amém? Tá bom.